Olha só, então, deixa eu aproveitar a deixa aqui do Almir Felitti, deixa eu me apresentá-lo, gente. O Almir Felitti, a gente vai conversar aqui, bastante sobre segurança pública, né, mais especificamente falando das polícias. Ele é advogado, ele é autor do livro A História da Polícia no Brasil. E aí, com isso, então, Almir, quero te dar boa noite e boas-vindas aqui ao canal Farol Brasil, seja bem-vindo. E é isso, vamos conversar. Então, agradeço pelo convite, por estar aqui comigo nessa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Parabéns agora de Casa Nova, né? Já participei de outros programas com você no antigo canal. Agora aí de Casa Nova, muito bom estar falando aí com cada vez mais gente. Legal. Almir, eu queria então aproveitar, é isso, né, a gente já teve outras oportunidades de ter conversado, né, e a gente falou bastante, mas eu queria muito te ouvir, vou até colocar na tela, porque você é autor desse livro, que é a história da polícia no Brasil. Eu até, assim, separei um trecho, gente. Esse livro, ele foi publicado pela Autonomia Literária. Eu vou colocar aqui daqui a pouco, enquanto a gente conversa, o link para quem quiser acessar, o livro, comprar também, tá lá no site da Autonomia Literária. E aí na uma das explicações, né, que fala um pouco sobre o livro, diz o seguinte, Almir: das polícias como garantidoras dos interesses de oligarcas escravistas, passando pelo acelerado desenvolvimento policial à medida em que a classe trabalhadora ganhava corpo com a abolição e a imigração. Das polícias políticas de Vargas ao auge do anticomunismo no golpe de 1964, da redemocratização problemática ao encarceramento e guerra às drogas. Então, a partir um pouco, né, dessa síntese, eu gostaria de te pedir para falar sobre o livro, apresentar, e você escreve, esse livro a partir de quais análises e de que contexto, né? Trazer um pouco, te pedir para falar um pouco sobre o livro em si e do que ele trata, né? A partir de que análise que você está fazendo essa contextualização mesmo histórica da polícia no Brasil. Obrigado, Thalita, pela oportunidade de falar do livro. O título, eu optei por um título bem sem surpresa, né? É exatamente isso de que trata o livro. A história da polícia no Brasil, né? Então, já começa aí pelo título que eu não estou falando somente da polícia militar, somente da polícia civil, estou falando do sistema policial como um todo, né, no nosso país, e tento traçar ali um panorama histórico da origem desse sistema no nosso país, até mais ou menos os dias de hoje, né? Eu só dou uma pincelada ali nesse período Bolsonaro, né, um pouco ali até o período da Dilma, até explicando aqui, né, esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, é, é, e é um mestrado que eu terminei em 2021, né, e o livro foi publicado em 2023, né, até para se ter uma noção aí um pouco do período em que ele foi publicado, né. E, obviamente, né, que tento pegar um pouco ali desde do Brasil colonial, né, toda a questão da história da polícia, mas a questão é que a polícia em si, isso não é uma coisa só do Brasil, né, não é algo exclusivo nosso, é uma questão do Estado moderno mesmo. A polícia, tal qual a gente conhece, essa polícia moderna, ela é fruto do Estado moderno, né? Ela, ao mesmo tempo que ela nasce do Estado moderno, ela possibilita o nascimento do próprio Estado moderno, né? Uma relação que se retroalimenta, assim, né? Não tem polícia sem Estado moderno, não tem Estado moderno sem polícia. Então, a gente está falando de um nascimento do Estado moderno também no Brasil, né? O período crucial para a gente entender o nascimento do sistema policial no Brasil não é exatamente o período colonial, não é a chegada dos portugueses aqui no nosso território, nem nada do tipo. O período crucial para a gente entender esse momento é o período de consolidação do próprio Estado moderno brasileiro, que é o nosso período ali de independência
e até num contexto mais amplo, não só um período de independência, mas o período de consolidação do sistema capitalista brasileiro. É o período de transição que a gente tem de um Brasil colonial baseado no trabalho escravo para um Brasil politicamente independente, não economicamente independente, mas politicamente independente e baseado no trabalho livre, né? E essa talvez é uma frase assim que é crucial para entender o ponto central da origem das polícias que eu conto nesse livro. A gente, mesmo dentro da própria esquerda, os movimentos progressistas, a gente costuma dizer muito que a polícia brasileira ela tem uma origem na escravidão, uma origem no controle sobre pessoas escravizadas, e eu diria que a história da polícia ela é mais racista do que essa afirmação. A polícia no Brasil ela não nasce para controlar pessoas negras escravizadas, ela nasce para controlar pessoas negras livres. Ela vai se desenvolver justamente no século XIX, na medida em que o processo de abolição no Brasil vai se intensificando junto com a nossa independência, junto com a formação de um capitalismo mais modernizado no Brasil. Então, começa a haver uma preocupação maior do Estado brasileiro, das elites brasileiras, com um crescente número de pessoas negras livres circulando nas cidades. Essas pessoas negras livres, ao longo do século XIX, cada vez mais elas não estão sujeitas aos controles privados da escravidão, né? Elas não estão sujeitas a um dono de escravos, elas não estão sujeitas mais às formas de punição privadas que os escravos estavam sujeitos. Passa a surgir uma preocupação de que haja uma máquina pública, de que haja um sistema público de controle sobre esse crescente número de pessoas livres circulando, principalmente nas cidades, nos meios urbanos que cresciam no Brasil. Né? E a partir desse momento tem uma coincidência, entre várias aspas, histórica, entre as leis abolicionistas e as principais leis que vão fundamentar, que vão ser os pilares do sistema de segurança pública no Brasil. Né? A primeira lei abolicionista que a gente vai ter no Brasil em 1831, a Lei Barbacena, vai transcorrer todo um período aí até a Lei Áurea em 1888. Ao mesmo tempo, a gente tem em 1830 o primeiro Código Criminal do Império, 1831 o primeiro Código de Processo Criminal do Império, em 1830 e 31 a gente tem uma lei que vai possibilitar a formação das primeiras polícias militares em cada província, né, em cada estado do país. Em 1871, a gente vai ter a criação do inquérito policial. Né? Então, essa grande coincidência, que não tem nada de coincidência, né, é algo premeditado, ela é uma marca do nascimento do sistema de segurança pública no Brasil. À medida que a gente tem mais e mais pessoas livres, à medida que o nosso sistema de produção sai daquele sistema escravocrata mais antigo, passa a migrar, né, passa a se transformar num sistema capitalista mais moderno, baseado no trabalho livre, a gente vai tendo essa preocupação de ter um controle sobre essas pessoas livres, principalmente sobre os chamados ociosos, né? O sistema capitalista em geral, não só no Brasil, ele pressupõe que vai haver uma grande camada de pessoas ociosas na população, né? Formando ali um exército de reserva industrial, fazendo uma pressão, né, para jogar os salários da classe trabalhadora cada vez mais para baixo. E surge uma preocupação em como controlar essa grande camada de ociosos, que, logicamente, no Brasil, dentro de uma lógica extremamente racista de incentivo à imigração que a gente vai ter no século XIX e no começo do século XX, logicamente que essas camadas ociosas vão ser ocupadas principalmente por pessoas negras saindo da situação de escravidão. Né? Então, é uma questão de classe com uma marcação racial que é essencial para a gente compreender como funciona tudo no Brasil, né? Não só a polícia. A polícia é uma parte desse todo brasileiro que a gente conhece até hoje, né? Então, a origem das polícias é tratada com bastante ênfase no livro, e eu vou discorrendo até os dias de hoje, né? Toda a importância do aparato policial durante a República Velha, né? Na medida em que
as organizações de trabalhadores no século XX, né, durante a República Velha, passam a surgir, passam a se estruturar de forma mais forte. A gente tem o nascimento do Partido Comunista Brasileiro em 1922, a gente tem a primeira grande greve geral do Brasil em 1917, né, tudo isso mostrando como a classe trabalhadora no começo do século XX começa a ganhar uma forma mais organizada. Também é nesse momento que a gente vai ter as grandes reformas de profissionalização da polícia em todos os estados do Brasil, principalmente no Sudeste e no Sul, onde a classe trabalhadora já estava numa situação de industrialização e urbanização mais forte. A gente vai ver no livro toda a questão do policiamento político, né, da polícia política, que começa no fim da República Velha, mas que tem o seu auge ali, o seu primeiro auge na era Vargas, né, na ditadura Vargas, a questão da polícia na ditadura militar, né, enquanto, principalmente da polícia militar, da militarização do cotidiano policial, a partir do decreto 667, na ditadura militar, que dá o policiamento ostensivo, da exclusividade do policiamento ostensivo às polícias militares no Brasil, né, e a partir daí militariza-se todo o cotidiano policial brasileiro. Abordo a questão da nossa redemocratização extremamente problemática e como tudo isso vai desembocar aí, principalmente até o fim do período da Dilma no governo, em uma situação em que a gente tem uma polícia que, mesmo com todos os avanços de instituições democráticas que a gente teve no nosso país com a Constituinte, como a polícia se manteve tão refratária a qualquer mudança e continuou desempenhando um papel aí, como eu digo no livro, um papel de um mecanismo de estado de exceção permanente no nosso país. E agora, né, a gente vê isso com o bolsonarismo, com vários policiais sendo eleitos aí para cargos políticos, a gente vê uma consequência cada vez mais grave disso, né? A gente vai tendo que lidar com as consequências dessa história muito mal resolvida que a gente teve no nosso país. E tem parte um pouco, né, do que até você já está falando nessa sua resposta, desse artigo que você publicou e que fala muito dessa relação da transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, né, e justamente a organização da segurança pública nesse processo, né, que é uma forma ali de, repressão mesmo da classe trabalhadora que tem um marcador de raça, né, como você, colocou aqui. E aí então, Almira, a partir para além do livro, né, e desse artigo que você escreve, a questão então que a gente tem no histórico, não só, né, você, claro, se debruça sobre a polícia, da história da polícia, e aqui eu estou entendendo que você está falando das 2 polícias, né, da militar e da civil também. Eh, Há então um conjunto de uma legislação também muito presente que está na estrutura desse processo, porque não tem como, por exemplo, não lembrar da famosa lei da vadiagem, que é a que vai começar a fazer o encarceramento da população negra preta desse país, né, e tantos que acabam morrendo nas mãos da polícia e então acho que o conjunto de leis que vão sendo também desenvolvidos nesse processo fazem parte justamente desse desenvolvimento dessa estrutura que a gente está entendendo como segurança pública no Brasil, né. E essa relação direta com a classe trabalhadora, porque ela se desenvolve exatamente nessa transição desse modelo de trabalho, né, do trabalho escravizado para o trabalho o trabalho remunerado, né, o trabalho não escravizado, trabalho livre, digamos assim. Sim, sim, a legislação, tanto a legislação policial quanto a legislação penal, né. Uma das questões que eu aponto no livro, e que é um problema que vem desde o Império até os dias de hoje, é o fato de, no Brasil, e aí eu digo no Brasil porque eu estou tratando do caso brasileiro, mas é algo que a gente vai ver em vários outros países, na Europa, nos Estados Unidos, a gente também viu muitas legislações assim ao longo da história. Mas a gente vai ver que no Brasil nós temos um trabalho policial que desde sempre é baseado em leis penais que são muito abertas, são muito genéricas. É um erro a gente cair, é uma ingenuidade até a gente cair no pensamento
de que a polícia sempre se ocupou de crimes de grande violência, de grandes crimes que, de fato, afligem as pessoas. Até os anos 50, 60, mais ou menos, a gente tem algumas estatísticas que vão mostrar que a grande maioria, assim, grande maioria mesmo, quase toda a população carcerária do Brasil era presa por crimes extremamente genéricos, como, por exemplo, o principal deles, o crime de vadiagem, né? Para quem não sabe, o crime de vadiagem era basicamente você não ter uma renda fixa, um trabalho e um lugar para morar. Isso no contexto em que a gente estava saindo de um período de escravidão. Obviamente, quem se enquadrava aí eram as pessoas negras que estavam saindo da escravidão para um ambiente de marginalização, sem política de emprego, sem política de terra, sem política de moradia. Mas a gente tem vários outros crimes também, crimes, por exemplo, que assim mal tinham uma explicação do que era. Por exemplo, crime de desordem, crimes por embriaguez, prisão por embriaguez, muita prisão aí já na questão de gênero das mulheres, na questão da prostituição, muitos crimes de ordem contra a ordem política e contra a ordem social, que dependendo do momento histórico do Brasil poderia ser qualquer coisa, né? A gente vai ter, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, o Tribunal me fugiu, o Tribunal de Segurança Nacional julgando assim caso de farmacêutico que mudou o preço de um remédio, por exemplo, julgando criminalmente, porque era um crime contra a ordem política, econômica, social, né? Essa é a regra do trabalho policial até ali os anos 70, mais ou menos. Não é um erro a gente pensar que a polícia estava de fato cuidando principalmente de roubo, de sequestro, de crimes sexuais, de crimes contra a vida. O grosso do trabalho policial, o cotidiano do trabalho policial, era esses crimes que, na verdade, são condutas ligadas ou a uma oposição política ou ao combate ao ócio, né, ou combate a pessoas que estão desocupadas por alguma questão que é social e não criminal. E aí, a partir dos anos 70, a gente vai ter o início da guerra às drogas, né? A gente vai ter uma mudança na nossa legislação de drogas e a guerra às drogas ela vai ocupar bastante esse espaço, né? Hoje a gente não tem a figura do vadio, do bêbado, do desordeiro, tudo isso foi substituído por aquela figura genérica do traficante, né? Mesmo que a pessoa não tenha nenhum envolvimento com o tráfico, hoje essa é a figura que é usada para se abordar qualquer pessoa na rua, né? É sempre a Sim. suspeita do tráfico, que também é uma lei extremamente aberta, né? A lei de drogas, o crime de tráfico de drogas é um crime ali que tem, acho que 11 verbos, né? E é um crime de, para mim, de perigo abstrato, embora algumas pessoas no direito não concordem, é um crime de perigo abstrato, é um crime que você não precisa ter causado um dano efetivamente, ele é um crime só pela sua conduta ali de um daqueles verbos. E a suspeita, né, de alguém estar portando drogas, ela é muito facilmente imputada a alguém, né? Hoje virou um salvo-conduto para a polícia agir, né? Basta ele dizer, quem aí mexeu já com processo criminal, a gente sabe até de cor as palavras que o policial vai usar, né? Os indícios de traficância. Que é um indício de traficância? A pessoa atravessou a rua é um indício de traficância, sabe? Qualquer coisa é usado para enquadrar a pessoa dentro dessa lei. Então, tem esse histórico de legislações penais muito abertas, e são essas legislações que geralmente ocupam a grande parte do trabalho cotidiano policial e que ocupam a maior parte da população carcerária no Brasil, né? Quem acha que vai no presídio vai estar cheio de homicida, cara, visite um presídio. Não é um Não é homicida que está verdade. sendo preso. Inclusive, o Brasil tem taxas baixíssimas de resolução desses crimes mais graves. O homicida não está sendo preso no Brasil. Exatamente. A grande parte dos que são encarcerados, muitos desses sequer estão num processo de serem são condenados, né, eles estão ainda num processo muitos sequer sabem qual a situação que está o seu processo, o inquérito que foi aberto, e muitos desses tem uma coisa interessante que você coloca, Almir, que assim, você coloca no imaginário, quem é o fenótipo do vadio antes e do traficante atualmente, que é a mesma figura.
que é esse jovem negro, né, o homem negro como um todo, mas, né, hoje, O o sexo, índice né? de encarceramento o índice de encarceramento de prisão, pelo menos ali pela polícia, são jovens negros, assim, né, e eu falo, com experiência, porque eu trabalhei bons anos com jornalismo policial, eu fiz muita matéria que majoritariamente os que eram presos pela polícia aqui, não estou nem entrando no mérito do processo, né, que depois como é que vai ser a partir da audiência com o juiz e etcétera, mas assim, ali no primeiro momento quem preso pela polícia são jovens ali na casa dos 17 anos até os 28, mais ou menos, no máximo 30 anos, assim. Então, tem um marcador, assim, né, de quem era o perseguido pela polícia lá no século XX, início do século XX, e o de agora, a partir desse estereótipo, né, do vadio e do traficante, né, Almir. Então, dá para ter um entendimento dessa relação direta com o marcador racial. Não tem como, descolar essa questão, né, quando a gente está pensando na polícia. Agora, eu queria, te perguntar, não sei se na sua pesquisa, tanto no livro quanto, né, nos trabalhos pelos quais você se debruça, eu fiquei muito na dúvida na questão da construção do processo das Forças Armadas, né, das forças, militares mesmo, né, aeronáutica, marinha e exército, porque ela também acaba se consolidando a partir lá do final do século XIX, com a Guerra do Paraguai, aí que se vai ter um entendimento de uma organização militar mesmo, né, estruturada no país e que ela vai se desenvolvendo ao longo do século XX. Qual que é essa relação, assim, tem uma relação tanto no processo de formação, tem uma diferença, elas estão em lugares distintos mesmo no seu processo, da sua construção, na estruturação das forças armadas e das polícias? Bem interessante essa pergunta, Thalita. No começo, e aí isso é até uma característica, aí sim a gente está falando de uma característica bem brasileira, né? Que é o fato do Brasil ser muito grande e já desde o início, apesar de na época da monarquia a gente não era uma federação, a gente já se comportava mais ou menos como uma federação já em monarquia, né? Em 1830, no período regencial, em que o Império já estava. O Império fica bem enfraquecido no período regencial. Você tem algumas aprovações ali de algumas legislações que já dão uma forma federativa ao Estado brasileiro, que empoderam os estados, né? Então, na época, províncias do país com algum poder político a mais, né? E dentro desses poderes, né, tem, por exemplo, a criação das assembleias legislativas, né, nessa época. Dentro desses poderes tem a criação das polícias militares, né, os corpos policiais permanentes militarizados, ali em 1830 ou 31, na verdade, que é passada a lei que possibilita que cada estado faça sua polícia militar. E aí, no caso brasileiro, a gente vai ter um conflito, é uma relação conflituosa o desenvolvimento dessas polícias e o desenvolvimento das Forças Armadas, porque já ali no Império a gente tem essa questão das oligarquias estaduais, né? Cada oligarquia estadual com as suas rivalidades entre si, tentando ver qual seria a oligarquia hegemônica, né? No Brasil, é o que vai ditar depois a tal da política do café com leite, né? Na República Velha, uma hegemonia ali das oligarquias paulista e mineira, mas já no Império a gente já vê um esboço, né, dessa briga pelo poder das oligarquias, e era uma briga entre as oligarquias estaduais e uma briga com a União. Ter uma polícia militar, que na época depois acabou até ganhando o nome de Pequeno Exército Estadual, né? Em São Paulo você tinha o Pequeno Exército Paulista, que era a PM mais bem estruturada, bem equipada, era equiparada a um exército mesmo. Ter uma polícia militar estruturada, equipada, numerosa, bem armada, era uma resposta da oligarquia, era um obstáculo que a oligarquia estadual conseguia pôr à intervenção da União, do Império no seu Estado. Então, já desde o Império,
os estados que se desenvolveram industrialmente e urbanisticamente de forma mais rápida são justamente aqueles que vão conseguir estruturar de forma mais rápida uma polícia militar e fazer mais frente ao poder da União. São os estados que depois, na República, vão ter uma hegemonia da política brasileira. Então, a Polícia Militar de São Paulo é, de longe, a que mais rápido se desenvolve. Já no século XX, aí no começo do século XX, está extremamente bem estruturada. A de Minas Gerais, ela se desenvolve de forma mais acelerada. A do Rio Grande do Sul, talvez as três principais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, e são justamente os três estados que vão protagonizar as disputas políticas do país na República Velha, a ponto dessas polícias militares se envolverem em conflitos com outros estados e até mesmo em outros países, né? Algumas dessas forças vão se juntar na Guerra do Paraguai, inclusive tal era o desenvolvimento que elas se encontravam já nessa época. Ao passo que, por exemplo, no Nordeste, que vinha do movimento contrário ao Sudeste, né, vinha numa descendência do poder econômico e político em relação ao resto do país, vão perdurar um pouco mais as formas de poder de antes da consolidação do Estado brasileiro, e essas formas de poder mais antigas, elas são mais refratárias ao desenvolvimento das suas polícias, né? Se perpetuou um pouquinho mais o uso da força privada, ao invés de, como no Sudeste, o uso da força pública, né? De se estruturar ao redor do Estado. Né? Então, mesmo Recife, Salvador, que tinha um nível de desenvolvimento muito mais antigo que São Paulo, por exemplo, você vai ter um desenvolvimento policial nessas grandes capitais mais lento do que no Rio Grande do Sul, do que em São Paulo, do que em Minas Gerais. Então, nesse primeiro momento, é até conflituoso essa relação entre polícia e Forças Armadas. Né? O Estado que tinha polícias fortes era uma forma de já dar uma resposta anterior a qualquer intervenção que pudesse ser feita através do Exército. E, de fato, um estado como São Paulo sofreu muito menos intervenção das Forças Armadas nesse período do que outros estados do Brasil que não tinham polícias militares tão avançadas nessa mesma época. Aí, a partir do Getúlio Vargas, da ditadura Vargas, que você tem, de fato, o primeiro grande projeto nacional do Brasil, um primeiro grande projeto que visa unificar uma política nacional mesmo, né, atingir todo o território brasileiro. A partir daí você começa a ter uma confusão maior entre forças armadas, né, principalmente entre o exército e as polícias militarizadas, né. Apesar disso, não é na época do Vargas que essa confusão vai atingir o ápice, até porque o Getúlio Vargas, justamente por esse fato das polícias militares ter esse cunho político estadual muito forte, o Getúlio Vargas, dentro do projeto nacional dele, tenta enfraquecer um pouco as polícias militares. Mas na ditadura militar, eu acredito que é quando a gente tem o ápice dessa confusão entre forças armadas e polícias, né, principalmente polícia militar. Acho que a gente tem que ver isso como um desenvolvimento do que acontece em 1959, a fundação da Escola Superior de Guerra no Brasil, completamente ali manipulada, controlada por uma política dos Estados Unidos, né? A Escola Superior de Guerra é fundada pelos Estados Unidos no Brasil, e a partir daí a gente vai ver o tenentismo morrendo no Brasil, né? Movimentos populares militares viram uma coisa muito rara, né? Os militares, eles se filiam mais a um projeto que não necessariamente parte do próprio Brasil, né? E aí, na ditadura militar, isso eu considero até uma resposta ao ano de 68, que a gente sempre lembra muito do AI-5, né, como uma resposta àquele ano fervoroso de 68, né, o AI-5 de fato vem no fim de 1968, depois de todas aquelas grandes manifestações contra a ditadura, mas tem uma outra resposta que eu gosto de lembrar que veio logo no ano seguinte, que é o decreto 667 de 69. A partir desse decreto, fica ali imposto que o policiamento ostensivo,
que é o policiamento cotidiano, o policiamento de rua, que você sai na rua, se depara com aquele policial, ele passa a ser exclusivamente das polícias militares. O que não acontecia no Brasil, o policiamento cotidiano no Brasil costumava ser uma atribuição mais de polícias de caráter civil subordinadas a um poder civil. A partir desse decreto, em 1969, esse policiamento cotidiano, o policiamento de rua cotidiano, passa a ser diretamente subordinado, de alguma forma, em algum grau, ao Exército Nacional. Né? Até hoje, a Polícia Militar ela é subordinada à Inspetoria Geral das Polícias Militares do Exército Nacional. Né? Ela tem um grau de um Frankenstein na Constituição, né? Porque a polícia é subordinada ao governador, né? O comandante da Polícia Militar é o governador de estado e ao mesmo tempo ela tem uma subordinação ao Exército Nacional que é completamente obscura, né? Ninguém sabe muito bem até que ponto se dá essa subordinação. O José está falando aí, era a Guarda Civil, apesar até que aqui em São Paulo a Guarda Civil tinha uma ligação com a Polícia Militar, ao contrário de outros estados, né? Mas era a Guarda Civil, de fato. E a partir desse momento fica consolidado que o cotidiano, o dia a dia da nossa segurança pública tem uma ligação direta com o Exército Nacional e ele é militarizado. Existem outras subordinações, uma ainda mais obscura que a do IGPM, que é a questão da inteligência da Polícia Militar. Por lei, os sistemas de informação das polícias militares também é subordinado aos sistemas de informação do Exército Nacional, que é o trabalho de inteligência da PM, que sequer devia existir, porque não é a função da Polícia Militar fazer trabalho de inteligência, mas, enfim, eles até conseguiram isso na nova lei orgânica, agora que isso seja uma lei federal. Não deveria ser porque não é atribuição constitucional, mas também isso é subordinado ao sistema de informações do Exército. Né? Então, não sei dizer exatamente onde a gente pode cravar que isso começou, se talvez ali na era Vargas, mas o ápice dessa relação com as Forças Armadas se dá ali na ditadura e a gente carrega isso até hoje. Uma subordinação que é completamente obscura, né? Ainda mais sistemas de informação, né? A gente nunca pode pedir nada, né? Você, como jornalista, sabe isso melhor do Sim. que a gente, até como é difícil pedir informação para esses órgãos, né? E aí hoje, apesar da origem ter esse conflito, hoje a gente tem essa confusão entre as duas coisas. E o próprio, processo de hierarquias, né, que são bem parecidos, assim, os nomes, as nomenclaturas, tudo, né, então tá muito ali, realmente e é interessante esse ponto, porque não dá muito para saber, aonde que tá aonde é exatamente a relação e onde tem as conexões e as dissociações, né. Fica tudo muito ali, e eu acho que também tem, como você trouxe, as particularidades de cada federação, quer dizer, de cada estado, né, tem a realidade de cada estado também que é muito desconectado, né. Talvez a PEC da segurança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tente fazer um pouco desse processo de aglutinação, de alguma forma, a partir da proposta da PEC da segurança. Mas antes de te perguntar sobre a PEC da segurança, eu queria muito te ouvir, uma avaliação um pouco, até porque você tem, escrito bastante, produzido bastante, para falar um pouco a respeito da polícia de São Paulo, né. A gente tem acompanhado, claro que assim, a violência policial ela é lamentavelmente, algo generalizado, né, no país todo. A polícia mais violenta deste país está na Bahia, que é um governo que há 2 décadas é governado pelo Partido dos Trabalhadores, por um governo progressista, mas lamentavelmente carrega essa estatística, né, e tantas outras polícias que são muitíssimo violentas. Mas, pelo que eu te acompanho, você se debruça, fala bastante sobre a polícia de São Paulo, e aí eu queria uma avaliação sua mesmo, porque eu também sou de São Paulo, né, embora não more já tem um tempinho em São Paulo, mas eu acompanho um pouco, e em algum lugar eu sempre digo, Almir, que assim, a polícia do Tarcísio, de alguma forma é a polícia do Alckmin,
que foi, né, foi a polícia do Alckmin, que foi a polícia do Serra, que foi a polícia do Covas, que enfim, então assim, tem ali um histórico realmente guardadas as particularidades, porque a gente está tratando neste momento de um governo de extrema direita, com um processo de fascistização ali muito mais explícito, né. Mas eu queria te ouvir mesmo, como é que você tem avaliado a partir de todo esse contexto, por exemplo, das câmeras corporais, né, dessa, forma explícita mesmo de que: "Olha, a polícia vai ser violenta, vai atirar para matar", como foi promessa de campanha do Dória, que ele disse isso num debate contra o França, e ele disse: "A partir, né, de janeiro de 2019, a polícia vai atirar para matar". Isso então foi promessa de campanha do João Dória, né. Então, a gente tem ali algo que cada vez mais fica explícito que: "Olha, a polícia vai matar mesmo, vocês estão vendo, isso está sendo filmado", e isso virou plataforma política, inclusive, né. Então queria uma avaliação sua mesmo, né, como é que você tem visto, essa atuação dessa polícia de São Paulo neste momento? Thalita, vou primeiro colocar, assim, São Paulo num contexto geral, porque eu acho que existe um contexto geral problemático, e aí eu vou falar por que que São Paulo parece mais problemático do que tudo, mais do que Rio de Janeiro, mais do que Bahia, porque eu acho que o projeto político, policial aqui está num nível de avanço que eu ainda não vi em outro lugar do país, embora também tenha acontecido em outros lugares do país, mas nesse nível eu acho que só São Paulo mesmo. Para a gente entender assim todo o problema policial que a gente tem hoje, primeiro entender que a Constituinte que a gente teve lá em 88, ela não tocou no sistema de segurança pública da ditadura. Ao contrário, ficou pior porque ele constitucionalizou o sistema de segurança da ditadura, né? Esse sistema do ciclo fracionado, né? Da PM, trabalha o dia a dia na rua, a Polícia Civil faz só o trabalho da investigação. Esse sistema, assim, foi criado na ditadura e a Constituinte democrática, né? Da nossa democracia deu força constitucional a esse sistema. Tem toda uma questão lá dos 40 e poucos chamados a debater o tema da segurança pública na Constituinte, só 2 não eram ou policiais ou militares, né, para entender o nível assim de como esse debate não foi aberto, né, aos cidadãos em geral, mas se manteve um sistema policial que tinha todas as características da ditadura, num ambiente agora democrático, num ambiente agora com todas as aberturas democráticas. E isso, ao longo do tempo, foi gerando um problema no nosso país, foi gerando um conflito cada vez maior desse sistema policial com o restante da sociedade. Né? A gente não pode subestimar a capacidade das coisas piorarem. Né? Não é porque sempre foi ruim que não dá para piorar, e eu acho que a gente está agora caminhando para uma situação pior do que a que a gente já conhecia. Dentro desse ambiente democrático, em que se preza erroneamente pela autonomia de todas as instituições, né, a democracia liberal ela tem esse discurso, né, de que as instituições elas têm que ter liberdade, têm que ser autônomas, sem o controle daquele déspota que está na presidência, né, o liberalismo tem sempre esse discurso forte contra o presidente, o governador, o poder executivo, pregando uma pseudo-autonomia das instituições, que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? As instituições, elas são controladas por pessoas, essas pessoas pertencem a alguma classe, a algum grupo político também. Mas a gente teve décadas e décadas das polícias convivendo com esse discurso de autonomia dentro da democracia e mantendo as suas práticas da época da ditadura. Só que a questão é que uma instituição como a polícia não tem que ter autonomia num sistema que preza por democracia. Qualquer instituição, isso não é exclusividade da polícia, o judiciário, o Ministério Público, qualquer instituição que tenha um poder coercitivo diferenciado sobre as pessoas, um poder, pô, a gente está falando de um poder armado, de um poder de uso de violência, né? Qualquer instituição que possa legalmente fazer uso desse poder, ela tem que também ter um nível de controle popular, de controle civil sobre ela, maior do que outras instituições.
não é um hospital, não é uma escola, né? Não é um professor, não é um médico, é um policial que anda armado e tem um discurso legal de uso da força. A gente está falando de um poder diferenciado. Só que em democracia, todas as polícias, não só a paulista, todas as polícias conviveram com esse discurso de autonomia e buscaram essa autonomia. Buscaram cada vez serem mais autônomas, mais independentes em relação a qualquer outro poder civil. Então, a gente vive esse problema de uma instituição policial que tem todos aqueles poderes, sendo redundante, esses poderes tão poderosos que uma polícia tem, né, de ser armada, de poder usar a violência, pregando uma independência cada vez maior de qualquer forma de controle civil que nunca foi efetivamente criado em democracia no nosso país. E aí eu vou cair agora um pouco na questão de São Paulo, né? Até eu acho que a questão de São Paulo pode explicar como isso vai acontecendo em outros lugares do nosso país também. Eu acho que não tem como a gente ver tudo o que está acontecendo, esse movimento de agora, sem enxergar um morde-a-sopra que se viveu muitos anos entre a polícia e o PSDB aqui em São Paulo. Né? Você falou que é a polícia do Alckmin, de fato é a polícia do Alckmin. Está alguma coisa pior agora, mas é a polícia de Alckmin, de Covas e de tantos outros. Só que a gente teve um momento aqui em São Paulo, a gente sempre teve surtos de violência policial. Pegar desde os anos 90, teve vários. Teve, na época do Covas, teve o caso da favela naval, 2002 era o... Não era o Serra, não me lembro agora, 2006, o Alckmin, na verdade, nem era o governador que ele tinha saído para a candidatura à presidência, era o Cláudio Lembo, mas é um período do Alckmin, a onda de violência de 2006. Teve 2012, com o Serra, teve uma onda de violência muito grande. Com o Dória, em 2019, 2020, também teve uma onda de violência muito grande. Qual é a diferença nesses períodos? Nesses períodos, esses movimentos, essas ondas de violência policial, elas sempre geraram algum tipo de resposta, por mais hipócrita que a resposta pudesse ser, sempre geraram algum tipo de resposta do governo de São Paulo. Né? Na época do Covas, até fazendo justiça ao Covas, o Covas já tinha apresentado o projeto de controle sobre a polícia antes da onda policial acontecer. Mas com os casos da favela naval, o Covas propôs mudanças de ouvidoria, de controle sobre atividade externa, a própria onda de crimes de 2006, os crimes de maio de 2006, há um consenso geral de que o governo de São Paulo fez um acordo para se encerrar a violência policial que estava acontecendo no país, no estado. 2012, o Serra, depois dessa onda policial, trouxe uma alteração na questão da investigação sobre crimes cometidos por policiais. Até mesmo o Dória, aquela figura, aquela excrescência, que é a figura do Dória, que falou que com ele a polícia ia mandar o bandido direto para o cemitério e tal, até ele teve que ter uma resposta, que foi a questão das câmeras corporais. Então, isso foi criando nas fileiras policiais uma imagem de que eles viviam num morde-a-sopra. Os tucanos falam para a gente que pode matar, pode não sei o quê, a opinião pública cai em cima, eles vêm e jogam a gente na fogueira. Que não é, vamos falar a verdade, não era fogueira nenhuma. O São Paulo tem um histórico de não punir policiais que cometeram crimes. Mas no imaginário das fileiras policiais, no imaginário dos policiais, se criou essa imagem de que o governo jogava eles na fogueira e depois abria a mão. E isso foi até curioso você ver como o telhado era do PSDB, por exemplo. Sim. O telhado, nessa época, era do PSDB. Você vai ter uma radicalização do PSDB aqui em São Paulo, né, depois do João Dória, um desfacelamento do PSDB com toda essa radicalização. Né, o PSDB praticamente se desfaz, né, perde muito do poder Sim. que tinha, e várias dessas figuras do PSDB, inclusive, que se radicalizam, vão para PL, para PP, para outros partidos, União Brasil e União Brasil, PSD, que vão ter um discurso já mais aberto para essa radicalidade da direita. Mas esse imaginário, né, entre os policiais que se criou do
morde-a-sopra, pô, o governo atrapalha o nosso trabalho. Né, se criou muito esse discurso do governo está atrapalhando o nosso trabalho, a gente não pode trabalhar porque o governo atrapalha, porque eles fazem morde-a-sopra, eles jogam a gente na fogueira. Foi criando uma imagem cada vez maior, progressiva, desde os anos 90 até os anos 2000 e pouco, de que eles precisavam ter mais autonomia, de que os policiais precisavam eles mesmos se organizarem, eles mesmos terem mais poder político, para não depender do político, né? Como se eles mesmos não fossem também políticos, né? Para eles não dependerem da classe política. Isso foi criando um discurso de autonomia cada vez maior dentro das fileiras policiais. E aí, em 2018, a gente tem aquela situação de um recorde de policiais sendo eleitos. Em 2022, esse recorde de policiais é batido novamente. E hoje a gente tem uma situação de 10 policiais militares já eleitos para grandes cargos em São Paulo, entre vereador da capital, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal. Desses 10, na verdade, tinha 10, né, porque o Major Olímpio morreu. E, infelizmente, deve ser substituído por outro PM. Já já a gente fala disso mais para frente. Desses 10, 7 são do mesmo batalhão, 7 são da rota. Quer dizer, a gente começou a viver uma nova fase, né, que eu acho ainda pior do que a gente vivia lá com o PSDB, que era essa Sim. autorização com recuo, a gente começou a viver agora essa autonomia policial, né? Foi eleito aqui o Tarcísio, que vem, primeiramente, lá atrás, já na campanha, com um discurso de que ele ia acabar com a Secretaria de Segurança Pública, em São Paulo, copiando o modelo do Rio de Janeiro. Pega muito mal, porque o modelo é do Rio de Janeiro, que é o exemplo do que não deu certo na segurança pública. Pega muito mal, ele tem que recuar, mas ele recua só na forma. Na prática, ele acaba com a Secretaria de Segurança Pública porque ele põe como secretário um PM da rota. Se você põe um PM da rota na Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública não existe mais. Não existe mais controle civil da Secretaria sobre a polícia porque ela é dominada por um PM. Um PM que é agora a grande figura, talvez, desse partido policial que tem se formado no Brasil nos últimos anos. E aí, Almir, eu queria aproveitar esse gancho para fazer, na verdade, acho que 2 perguntas, né, que eu acho que elas se conectam. A primeira é justamente a figura do Derrite, que ele está justamente projetando aí o Senado, e no seu artigo lá na Ponte você crava que talvez até ele possa vir para governo do estado, é uma coisa que eu não havia, não ouvi ninguém falar sobre isso. Sim, dele ser um nome, né, ele sai do PL, vai para o PP para justamente vir como para disputar uma vaga no Senado, pelo estado de São Paulo, mas você, no seu artigo, você fala que também pode ter ali um horizonte de pensar nele como um possível candidato para o governo do estado de São Paulo. E aí, dentro disso que você está falando, meu questionamento é esse, né? Então, há um entendimento de que a política de segurança pública, ou melhor, a polícia, ela virou uma plataforma política de projeção dessas figuras todas, como você falou, né? 2018, 2022, esse bando de policial que passa a ser eleito. Tem essa figura do Derrite, e que vira apenas quase como uma máscara, né? Um fantoche ali, porque de fato a Secretaria de Segurança Pública, ela, enquanto instituição, ela não opera mais, só está ali no papel, né? E tem uma coisa que você tem falado, então, assim, para além dessa questão, né, da polícia como plataforma política, junto com isso, eu queria te ouvir algo que você tem falado, já tem um tempo que eu te acompanho nas redes e vejo você falar sobre isso, assim, quase que num tom, quase não, acho que num tom de alerta mesmo, de que há a construção de um partido fardado no Brasil, né. Porque claro que a gente associa um pouco dessa violência mais extrema da polícia à extrema direita, ao bolsonarismo, e que o bolsonarismo ele está muito pulverizado em vários partidos aí, né, não apenas no PL, o PL é a representação, mas o bolsonarismo ele está presente em outros partidos. Mas você fala muito da construção desse partido fardado.
Então o que que é isso? A partir desse alerta que você traz, assim, e essa relação, por exemplo, com essa figura do Derrite, indo, por exemplo, ao menos para o Senado, né, tentar conseguir uma cadeira no Senado ou então, como você colocou ali na ponte, no artigo pra ponte, que você fala inclusive dele tentar ali ao governo do estado de São Paulo. Então queria te ouvir sobre essa questão mesmo e esse alerta que você faz sobre a construção de um partido fardado no Brasil. Thalita, eu acho que o que a gente tem hoje, o que a gente talvez esteja vendo, é muito difícil cravar, porque eu acho que é uma coisa acontecendo, né, ainda. Mas eu acho que o que a gente está vendo é a classe policial tendo, vamos dizer assim, conquistado um direito de comer na mesa com a burguesia nacional, vamos dizer assim, né? Ela conquistou um protagonismo político que ela nunca teve. A polícia, ela sempre foi um instrumento político, ela nasce como um instrumento político de manutenção da ordem política vigente, isso em todo o país que ela surgiu, em todo o país que ela nasceu para isso. No Brasil, a gente vai ver um papel importante da polícia em vários momentos políticos, mas sempre como uma força auxiliar, né? O primeiro, principalmente como o pequeno exército das oligarquias regionais, mas o poder de fato era das oligarquias regionais. Depois, como a polícia política de Vargas, mas o poder de fato era de uma burguesia que caminhava ali junto ao Vargas. Como força auxiliar do exército, numa época em que o poder de fato era das Forças Armadas, né? A polícia sempre teve um papel de destaque, mas um papel auxiliar. Eu acho que com essa discussão sobre autonomia policial, eles conquistando mais autonomia, eles conquistaram também um protagonismo político que eles nunca tinham tido. E autonomia é a palavra assim mais chave, né, para a gente entender isso. A direita civil, vamos dizer assim, a direita que não é policial, ela usou a polícia muitas vezes como plataforma política e sempre num discurso do eu autorizo, né? Se eu for governador, o PM pode fazer o que quiser, né? Se eu comandar a GCM pode atirar que eu não vou processar ninguém. Era sempre esse discurso do eu autorizo. O Caiado, em Goiás, cara, ele passou um decreto um tempo atrás, pouco tempo atrás, o decreto autoriza a polícia a agir em situações, ele usa uma palavra lá, situações excepcionais, ele autoriza a polícia a agir sem ordem do comando, sem ordem dele, comandante da polícia. Né? Então, todos esses movimentos que a gente tem visto dessa extrema-direita falando sobre polícia, propondo novas coisas sobre polícia, sempre no sentido de dar autonomia às polícias, da polícia ficar cada vez mais livre do poder civil. E aí é que a grande dificuldade, e ainda eu acho que é difícil a gente dar uma resposta, é qual é o sentido desse movimento da politização policial no Brasil. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê eles conquistando um protagonismo, eles têm uma bancada de 10% do nosso Congresso, gente. Nenhum grupo político tem 10% lá no Congresso. Eles têm 50 e poucos policiais, se eu não me engano, eleitos entre deputados federais e senadores. É uma bancada muito grande. É uma bancada, assim, para comparar com ruralista, com bancada da Bíblia. Tá nesse de policial, não estou nem falando bancada da bala em geral, bancada de policial especificamente. E aí é difícil, assim, ter uma resposta de qual é o nível de protagonismo deles, porque eles estão lá, eles não votam só em projetos sobre a polícia. Eles estão lá, eles votam num projeto de privatização, eles votam favorável a um projeto de privatização, eles votam favorável a um projeto de controle religioso sobre escolas, eles votam favoravelmente à MP da liberdade econômica do Bolsonaro. Então, eles estão atrelados também a um projeto político muito mais amplo do que só um projeto policial, do que só um projeto de segurança pública. E aí é, é o que eu estou tentando entender, inclusive agora no meu trabalho de pesquisa no doutorado, né, tentando entender essa movimentação, qual é o nível desse protagonismo policial na política, porque a gente já viu isso acontecer com outras instituições na história do nosso país. Né? A ditadura militar, por exemplo,
é um momento em que uma burguesia do Brasil, que era interessada na manutenção desse sistema de capitalismo dependente, na superexploração do trabalho, no sistema de privatização e tudo mais, é um momento em que essa burguesia civil ela abre mão do seu protagonismo político em nome dos militares para manter o seu projeto econômico, social do país. Né? É um momento em que a burguesia civil talvez ela aceite ficar um pouquinho de lado ali no protagonismo político para manter o sistema tal qual ele era. Né? E aí eu me pergunto, né, será que a gente está diante de um novo movimento desse? Né? A burguesia nacional está abrindo mão de um protagonismo político apenas para, em nome desses policiais, para manter o sistema tal qual ele é, né? Ou será que eles estão vindo com um novo sistema, alguma mudança muito mais radical que a gente possa não ter entendido? O fato é, eu não tenho essa resposta agora, o fato é que eles têm um protagonismo hoje que é inédito. Hoje, a polícia, politicamente, ela senta à mesa com as elites políticas do Brasil para negociar, para definir os nossos rumos políticos. Não sei ainda qual o grau, né, de ingerência que esse partido policial tem no nosso país. Até porque, aí entrando na sua segunda pergunta, eu não vejo ainda um nível de coesão nacional nesse partido policial brasileiro. Em São Paulo Sim. tem um nível de coesão bem forte. A partir do momento que você tem 7 caras eleitos da rota, do mesmo batalhão, com o mesmo histórico policial, você vê um nível de coesão mais forte. Mas você ainda vê conflitos, por exemplo, em Fortaleza, na prefeitura de Fortaleza, me fugiu o nome do candidato policial lá agora, ele foi um dos que liderou lá aquele motim que envolveu até o Cid Gomes depois. Ele teve um atrito com o candidato bolsonarista, por exemplo, e nenhum dos dois foi eleito no fim, né, mas houve um atrito ali e mostra que é um grau de coesão que ainda tem muito conflito. A gente ainda não vê um grau de coesão das polícias se comunicando nacionalmente num projeto político único. Mas eu acho que a gente está num caminho que está aberto para isso. A gente está vivendo um momento que está aberto para isso, muito calcado na questão da autonomia policial. As instituições policiais, de forma geral, aí sim, no país todo, estão conquistando autonomia demais em relação ao poder civil. E essa autonomia, ela é um espaço aberto para milicianização, para politização das polícias. Né? E aqui em São Paulo, eu acho que a gente está entrando num nível muito avançado dessa politização. O Derrite é o grande expoente, mas assim, acho que se o nome dele cair amanhã, depois de amanhã Tem eles têm outro outros, né. nome, eles conseguem Sim. fazer crescer outro nome, né? E é interessante analisar a atuação do Derrite como deputado federal. Os projetos dele são todos no sentido de dar autonomia às polícias militares. Inclusive, não só autonomia, mas também de crescer as funções. Capitão Wagner, esse mesmo nome dele, lá em Fortaleza. Os projetos do Derrite são sempre no sentido de dar uma autonomia às polícias, né? Por exemplo, tirar o poder do governador de instituir um comandante, né, da polícia, de jogar esse poder para a Assembleia Legislativa e por maioria. E também tem outra vertente aí que até gera um atrito dentro da classe policial, que é o inchaço das funções da polícia militar. Né? O Derrite tem projetos que tem um projeto dele, por exemplo, que daria poder de investigação praticamente às polícias militares, e isso acabaria com as polícias civis no Brasil, que são muito menos estruturadas, né? Sim. Então, esse processo aí de autonomização está bem ligado a essa politização das polícias. Olha, eu vou, ler aqui alguns comentários que chegaram, tem até algumas perguntas. Gente, assim, é assunto para outra para o seu retorno, viu, Almir? Que eu ainda quero te perguntar sobre a PEC da segurança pública, então, assim, já deixo em aberto, porque é assunto que vai, mas a gente tem um tempo aqui, daqui a pouco tem um outro convidado, viu, gente? Então, mas é isso, segurança pública, e o Almir ele contribui bastante. Vamos falar, então certamente aqui, à medida que o Almir possa, a gente traz ele novamente para a gente discutir essa questão, até porque, Almir, só um pequeno comentário, eu acho, eu aqui especulo, que segurança pública vai ser a tônica das eleições ano que vem, tá. Claro que tem outras questões colocadas e etcétera, mas a segurança pública, dentro do que a gente está vendo na nossa conjuntura, vai ser
a tônica, sim. Não é a Concordo. principal e etcétera, mas a segurança pública, cada vez mais ela tem ganhado esse protagonismo para a discussão em âmbito nacional mesmo, né. Então eu tenho a sensação que 2026 falaremos muito sobre a questão da segurança pública e vai virar tônica sim, tá, na discussão aí sobre discussão nacional, né, para as eleições do ano que vem. Olha só, tem alguns comentários aqui, gente, eu vou ler daqui a pouco sobre a Marina Silva, né, que vocês estavam falando aqui da nossa primeira pauta, que a gente estava conversando. Vou deixar aqui o link do Autonomia Literária para vocês acessarem, tá? Tá aqui destacado para acessarem o livro. O livro que a gente estava falando é esse aqui, A História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente. É uma pergunta que ele coloca aí no livro. E aqui, olha só, tem aqui, deixa-me ver aqui os comentários sobre a nossa pauta, né, a nossa discussão. José Esper comenta: "Durante a ditadura era necessário ter carteira de trabalho assinada para se andar na rua, caso não tivesse, poderia ser preso por vadiagem, combate ao ócio, pois o ócio foi considerado crime". Também aqui a Ariana Carvalho: "O estudo do Almir é extremamente importante para compreendermos o quão esse país é baseado em tudo que de mais racista possa existir". Também a Carolina Ribeiro: "O jovem da perícia é o vadio contemporâneo, uma matável ou encarcerável". É o jovem da polícia, acho que ela tá falando, né, o jovem que é perseguido pela Da polícia. periferia, né. Da periferia, isso, da periferia, exatamente. O Camaradas do Bebê que faz uma pergunta aqui, diz ele: "As UPPs levaram a um processo de protagonismo das forças policiais na efetivação da política de segurança social. Essa autonomia", pergunta ele, "não fragilizou o seu controle e abriu caminho para as milícias?". Eu acho que aqui ele está falando mais do caso do Rio de Janeiro, né, da criação das UPPs. Posso responder, Thalita? Se quiser, fica à vontade, pode responder Acho sim. acho que esse último comentário, cara, eu acho que, assim, o processo midiático da tomada do alemão, assim, ele deu uma virada de chave nas polícias no Brasil, alçou, assim, o policial a uma figura de herói, as declarações na imprensa na época, aquela imagem deles hasteando uma bandeira no topo do Complexo do Alemão, é, todo aquele processo midiático. A imprensa sempre explorou muito, assim, essa questão policial, mas eu acho que aquilo ali foi um ponto, assim, de virada de chave, talvez, que eu acho que impactou o Brasil inteiro, assim, não sendo aquela coisa do, tudo que acontece no Sudeste é o que manda no Brasil, não é isso, mas esse movimento específico que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que tem um impacto muito grande nesse discurso do policial como uma salvação nacional. Acho sim que tem, e aí a UPP vai completamente desfigurada também, né? O projeto da UPP ele foi sendo direcionado de outra forma, né? Também depois dando esse protagonismo à polícia cada vez maior, mas sim, ali são as duas coisas que são colocadas ao mesmo tempo, a autonomia policial cada vez maior, né, essa autorização da polícia fazer as coisas como ela bem entende, e o policial sendo alçado a uma figura de salvação nacional. Depois nos protestos de 2013, a gente vai ter aquelas imagens, eu lembro em São Paulo e no Rio, acredito que deve ter acontecido em outras cidades também, pessoal tirando foto com caveirão, tirando foto com policial do choque, como se fosse um símbolo do, esse país agora vai mudar, sabe? Mas ali já é uma consequência, né? Uma consequência do que vinha acontecendo. Mas fica aí a palavra-chave da autonomia policial. Essa autonomização das forças policiais, ela está no centro desse processo político que a gente está vendo acontecer agora. Aqui também o Pablo Freitas comenta: "Gostaria de saber do Almir se ele sabe de alguma relação da Associação PMs de Cristo, criada no início dos anos 1990 em São Paulo, com o evento da Cruz em Chamas envolvendo PMs". Pois é, teve esse episódio recente lá em São José do Rio Preto, né, e que depois o comandante do BAEP,
ele faz uma declaração em tom de ameaça contra a jornalista do site, né, do jornal que publicou esse caso. E também tem esse ponto, mas eu vou deixar aqui, gente, porque a gente está com tempo e eu queria muito saber do Almir sobre a PEC da segurança pública e já vou deixar em aberto, viu, Almir? De novo falando para você voltar e a gente tratar aqui dessas questões todas. O Carlos Falcão aqui falando, né, convidado excelente, temática muito importante. Qual o nome do livro? Tá aqui, vou colocar novamente. E aí sim, eu queria te perguntar, Almir, um comentário mesmo seu sobre, aqui, assim, tá um pouco difícil para ler, mas para vocês enxergarem, gente, mas eu vou ler, tá? A PEC da segurança pública, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi apresentada pelo governo Lula em outubro de 2024, através do Ministério da Justiça, e basicamente ela propõe alterações na Constituição Federal de 1988 para conferir à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá o sistema penitenciário, ouvindo os entes federados, atualizar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e constitucionalizar os Fundos Nacionais de Segurança Pública e Política Penitenciária. Também visa padronizar protocolos, informações e dados estatísticos, fixar as atribuições das guardas municipais e prever criação de corregedorias e ouvidorias dotadas de autonomia funcional. Dito isso, Almir, eu queria te ouvir, como é que você avalia num primeiro momento, porque essa PEC ainda, né, está nesse processo de avaliação, já teve logo de cara governador como Caiado, que se colocou evidentemente contra, dizendo que é uma intervenção do governo federal na autonomia dos estados, né, mas é algo que está ainda nessa discussão, né, do que vem a ser essa PEC, etc. Mas num primeiro momento, assim, queria saber de você, se você tem uma primeira avaliação sobre a apresentação dessa proposta de emenda à Constituição. Thalita, a primeira versão que foi apresentada era uma versão bem mais enxuta, ela era bem fraca, assim, né? Ela falou muito pouco, né? Mas ela tinha ali já três bases, né? Que era um certo empoderamento da Polícia Federal na questão das investigações, um certo empoderamento da Polícia Rodoviária Federal na questão do policiamento ostensivo e um empoderamento da União a partir do SUSP. Os dois primeiros pontos eram bem problemáticos, né? A gente está passando por esse problema todo com a questão policial, ele vem de uma concentração de poder, principalmente nas polícias militares estaduais. Elas têm esse processo de autonomização, ele é acompanhado de uma PM que vai engolindo as outras instituições policiais pouco a pouco, né? A PM hoje, sob a desculpa de fazer trabalho de inteligência policial, ela já faz trabalho de investigação policial, o que é extremamente problemático, porque a polícia civil é problemática, mas pelo menos ela usa um instrumento legal para fazer investigação, que é o inquérito policial. É um instrumento que está previsto em lei. A PM, quando faz investigação, ela fala lá que foi um trabalho de inteligência policial e pronto, não tem um instrumento jurídico legal para ela fazer aquilo. É mais. O inquérito policial é ruim, mas pelo menos ele existe, né? O que a polícia militar faz é bem problemático. E a gente vê a PM engolindo funções de outras instituições policiais, se tornando cada vez mais a única força dentro da segurança pública. Eu não acho que a gente vai responder isso tentando concentrar o poder policial em outra esfera. Então vamos concentrar na União para tirar o poder das polícias estaduais. Eu acho que a gente vai fazer isso pulverizando o poder policial em mais instituições. Eu entendo que parece problemático à primeira vista falar nisso, parece que mais polícias vai criar um Estado mais policial. Hoje eu diria que é o contrário, se o Brasil criar mais instituições policiais, o Estado nosso vai ser menos policialesco, porque a gente vai, de certa forma, dar uma pulverizada nesse poder policial que está se concentrando nas polícias militares estaduais. Seria interessante, então, a gente agir nos dois sentidos, não só na União,
né? Mas trazer dentro do próprio estado você pode ter uma pluralidade de polícias, você pode criar a ideia das polícias municipais, pode criar uma pluralidade dentro da União também, dentro da esfera federal, porque não é número de polícia, número de instituição policial que vai definir se um estado é mais policialesco ou não. O nazismo alemão unificou as polícias na SS e na Gestapo. Eles Mas unificarem polícias não criou um estado mais democrático, ao contrário. Mas você não O acha que vai haver um choque, por exemplo, se que tenha agora tem realmente esse projeto, né, de criar uma guarda com poder de polícia, né, de ter essas polícias municipais, digamos assim. Se a gente pulverizar, não vai haver um choque de responsabilidades, até para a própria sociedade civil, por exemplo, saber quais as competências. Isso já é um problema, né, entre guarda e polícia militar, por exemplo. Já é uma questão. Se houver assim, a criação de outras, formas, né, de forças de segurança, isso não vai criar mais confusão ainda, assim, pelo menos numa primeira avaliação que eu penso, sabe? da forma que está hoje, com certeza. O texto que tá, da PEC que está prevendo a nova competência da Polícia Federal, por exemplo, eu acho muito problemático. Ele vai trazer conflito entre a Polícia Civil Estadual e a Polícia Civil Federal, porque criou ali uma questão do crime organizado que é extremamente subjetiva. Quem vai definir aquilo é o primeiro policial que chega na cena do crime, o policial que efetua a prisão. Então, de fato, essa pluralidade traz esses embates que não são exclusivos do Brasil. A Alemanha tem polícia municipal, os Estados Unidos tem polícia municipal, também tem todos esses problemas de conflito, inclusive com polícias de ciclo completo, né? Então, o conflito é ainda maior. A questão que eu quero colocar aqui é que não é o número de polícias que vai definir o quão democrático a gente é. O número por si só não quer dizer nada. É plenamente possível você ter só uma polícia muito menos violenta do que é hoje, e assim como é possível o contrário, né? Não é. Você vai analisando caso a caso no mundo todo, não é o número de polícias que define a efetividade do trabalho policial, não é o número de polícias que define a violência policial. Ao contrário, a gente vê que não tem muita regra nisso. No Brasil, acho que a gente está passando por um processo de concentração do poder policial nas polícias militares estaduais, que de alguma forma tem que ser combatido. E eu não acho que, posso até ter me expressado mal, não acho que é a pluralidade policial que vai combater isso. São mecanismos de controle sobre a atividade policial que combatem isso. E um terceiro ponto, que aí é o terceiro ponto que já no início eu concordava, que é a questão do SUSP. Ali sim eu acho que a União está chamando para si uma responsabilidade dentro da segurança pública que é necessária e que hoje não se tem. A segurança pública, de fato, está muito concentrada nos governos estaduais, e dentro disso a gente vê uma concentração nas polícias militares, e a gente não tem o estabelecimento de diretrizes nacionais para as questões de segurança pública. Não existe uma política nacional de segurança pública no país, porque a União hoje ela realmente tá sem um mecanismo para isso. E a partir do SUSP, principalmente do Fundo Nacional de Segurança Pública, a União pode começar a ter, mesmo que dentro de uma pluralidade de instituições policiais, ela pode começar a ter um poder maior no estabelecimento de diretrizes para essas polícias dentro do sistema de segurança pública. E a gente tem um exemplo prático disso, para você ver que é um exemplo prático que todos os governadores chiaram muito, reclamaram muito, os governadores da bala, lógico, né? Os governadores dessa extrema-direita policialesca, principalmente Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, que foi o decreto do Lula sobre o uso excessivo da força, do uso progressivo da força pelas polícias. Qual é a grande questão desse decreto? Porque eu achei ele muito bom, um dos melhores movimentos que alguém fez na segurança pública do país nesses últimos anos. Porque mexe na questão do orçamento, finalmente. O que o Lula falou naquele decreto, tá lá, eu acho que é o último parágrafo, o último artigo, ele fala: a polícia que não respeitar isso aqui, que não respeitar esse decreto, fica sem acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. É assim que se regula a força policial. Se você estrangula um orçamento que está sendo direcionado, por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui, GCM. Eu não acho problema ter GCM, a polícia é municipalizada em vários lugares do mundo,
lugares com muito menos violência policial que no Brasil. A GCM começa a comprar fuzil, monta canil, compra blindado, cara, fecha a torneira do Fundo Nacional de Segurança Pública dessa GCM, desse município que está financiando esse tipo de programa dentro da GCM. Né? Então, quando o Lula traz na PEC essa questão da união, aí sim eu acho que ele está pegando na questão principal. Finalmente criar um SUSP, né, que ele não existe de fato, esse SUSP ter a capacidade de estabelecer boas diretrizes dentro da segurança pública e implantar essas diretrizes não ter uma letra morta, bonita sobre direitos humanos, sobre como agora os policiais vão dar bom dia e boa noite para todo mundo nas ruas, e a gente sabe que eles não vão obedecer isso, mas trazendo ali uma forma de efetivar essas diretrizes através do orçamento do Fundo Nacional de Segurança Pública. Na PEC original, eu achava esse ponto bom e os outros pontos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal um pouco problemáticos, porque podiam criar novas instituições problemáticas, novos problemas. E aí agora, nessa versão mais robusta, aí sim eu acho que começou a tocar em outros pontos principais que tem que tocar de forma constitucional, que é a questão do controle sobre a atividade policial. Se eu falei aqui que a palavra-chave do problema é autonomia, a palavra-chave da solução é controle sobre a atividade policial. É muito mais importante do que se vai ter uma polícia, duas polícias, três polícias, é como a gente vai controlar cada polícia que existe. E aí, finalmente, a PEC traz lá a existência de corregedoria independente, fala de ouvidoria independente, e são questões que, garantidas constitucionalmente, principalmente garantidas por controle do orçamento, acho que essas sim podem ter bons impactos nessa questão, principalmente da violência policial. Acho que na violência como um todo, tem um erro. Se eu estiver me alongando muito, pode falar que a gente dá uma Não, cortada aqui. não, tá tranquilo, tá tranquilo. Na Pode que, concluir, não tem problema não. Isso eu peguei mais assim a questão das instituições policiais, tentando dar uma pincelada aí. Acho que pode ser feito muito mais coisa e que não é uma PEC que vai resolver isso, né? Tem muito uma questão da gente mudar enquanto sociedade mesmo, nossas práticas, nossos pensamentos de forma geral. A questão do combate à violência em geral, que é uma questão, a questão principal, deveria ser a questão principal da segurança pública, né? Como nós resolvemos nossos conflitos e tudo mais, eu acho que o governo está caindo num erro que é geral, é um erro que eu vejo a esquerda fazer, a direita fazer, o jornalismo fazer, que é colocar a questão do crime organizado como o único problema da violência no Brasil. É muito claro que a PEC da segurança pública é uma tentativa do governo Lula dar uma resposta à questão do crime organizado no Brasil. Só que é um erro a gente pensar que toda a violência no Brasil é organizada. Existe uma parcela enorme de violência, de criminalidade no Brasil que não é organizada, que vai continuar acontecendo, mesmo que você combata as grandes facções. Então, o combate às facções é uma parte importante da segurança pública, mas não pode ser vista como a única. O cara que dá uma pedrada no seu carro para roubar um celular, o cara que põe uma arma na sua cabeça quando você está andando de noite, esse cara não é do crime organizado, geralmente. É um cara do crime de Pelo contrário, oportunidade. às vezes Pelo contrário, o crime organizado combate esse tipo de os é, tribunais do crime estão aí para não deixar a gente mentir, né, Almir? Os exatamente. faccionados, digamos assim, eles combatem esse tipo de postura, inclusive. Eles não são os chamados irmãos, né? Não é o Isso, faccionado. Geralmente não exato, é mesmo, é um crime que é desorganizado, exato. no maior sentido da palavra. Violência violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança, nada disso é faccionado, gente. Não tem a ver com PCC, com Comando Vermelho, com Família do Norte. Então, uma boa Bem lembrado. parcela da violência no Brasil, golpe, quantos bilhões deve se perder em golpe, em estelionato no Brasil, que também não é ligado à facção. Muita da violência, da criminalidade no Brasil não é ligada a crime organizado. E a gente tem, enquanto esquerda, também saber dar uma resposta a esses problemas. E não estou falando aqui que a resposta tem que ser policialesca, mas tem que ter uma resposta porque é um problema. O que bota medo nas pessoas
geralmente não é o crime organizado, é o cara que vai pular um muro de uma casa, é o cara que vai dar uma pedrada num carro, é o cara que vai enforcar uma senhorinha para pegar a bolsa, o celular. O Então a gente tem assaltante do tido resposta tudo cotidiano, isso. né, Almir. É, o assaltante do Exatamente, cotidiano. É, não, você tem toda a razão, assim, até esse entendimento, muitas vezes, que a resposta para solucionar os problemas da violência, inclusive, não é a justiça. A justiça, ela dá um diagnóstico, mas é isso, né, o conju aliás, uma vez eu conversei com uma professora de direito penal, e ela falou uma coisa que é verdade, ela fala: "Olha, uma sociedade que tem muitas leis é que ela tá muito errada, tá dando muito errado". Né, então porque a exatamente, questão ela assim, os problemas eles acabam recaindo ao judiciário, porque o problema aconteceu na educação, na cultura, e eles não resolveram lá, então acabam recaindo sobre o judiciário. Mas, você trouxe, por exemplo, a questão da violência de gênero, né, a violência doméstica, é um problema cultural, né, a resposta da justiça é porque é isso, a gente não essas questões são problemas de cultura, de educação, né, de como a nossa sociedade está organizada como um todo, não é um problema necessariamente de judiciário, sabe, e que recai no colo do judiciário, então, é isso assim. Ó, Almir, tem muita gente comentando, tem gente fazendo pergunta, tem uma outra pergunta interessante que chegou aqui, que eu até separei, que fala sobre e agora, cadê? Ah, se há processo de desmilitarização das polícias, que fala na PEC, não fala, já adianto para não. vocês. Então acho que tem essa questão que eu queria muito te ouvir sobre essas respostas por parte do campo progressista que estão emulando muito o discurso da direita, né, sobre armar e etcétera. Queria te ouvir sobre isso, mas assim, a gente já está com o nosso outro convidado aqui aguardando, o que significa que eu já vou combinar com você aqui ao vivo, para a gente pensar num retorno seu e a gente tratar dessas questões, porque é isso, segurança pública tem muita coisa, a gente vai para muitos, lugares, assim, para se pensar. Então, já te agradecer, inclusive, que a gente até estourou aqui o seu tempo. E é isso, já deixo aqui o convite para você retornar e te agradeço. Vamos falar de privatização de presídios, que é uma outra questão também, que virou ali um problema sério, né, que a gente tem aí dentro do nosso campo progressista, por exemplo. Mas é isso, Almir, te agradeço mesmo, já pedindo para você voltar. Não, tranquilo, Thalita, a gente combina assim, acho que só a questão da PEC já dá um programa Uma inteiro e conversa. só dizendo aqui para as pessoas, assim, um recado final, né, eu falo muito de polícia porque é o que eu estudo, é o que eu tenho me aprofundado, é o que eu sempre militei politicamente, mas isso não quer dizer que as soluções que eu proponho sejam policiais não, pelo contrário, sempre bom lembrar, assim, pagar o aluguel de uma pessoa é mais barato do que pagar para essa pessoa ficar num presídio um mês inteiro. É uma escolha da nossa sociedade quando a gente dá resposta policial. Não é falta de escolha. A gente tem várias escolhas. Quando escolhem a resposta policial, a resposta do sistema penal, é sempre uma escolha. É importante a gente ter isso em mente, porque significa que a gente tem outras alternativas. Muito bom. Almir, obrigada então, até a próxima. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Tchau, tchau.